O Mar Cáspio, até então uma zona de retaguarda estratégica, transformou-se no cenário de uma operação que atinge diretamente as artérias financeiras e logísticas da Rússia. Há meses, a Ucrânia intensifica ataques contra a frota fantasma russa e infraestruturas energéticas no Cáspio. Navios sancionados que transportam petróleo e cargas militares, além de plataformas de petróleo da Lukoil, têm sido atingidos por drones. Esses ataques reduzem a capacidade de exportação de óleo cru e forçam a Rússia a desviar recursos, elevar custos de seguro e enfrentar interrupções na produção. O resultado é uma pressão acumulada sobre a economia russa, que depende desses fluxos para sustentar a guerra. A resposta de Moscou não demorou. Nos primeiros dias de julho, por exemplo, a capital ucraniana enfrentou algumas das maiores ondas de drones e mísseis desde o início do conflito. Residências, infraestruturas e instalações civis foram atingidas e que duram até hoje. Dezenas de mortos e feridos reforçaram a mensagem de Moscou. Cada golpe econômico da Ucrânia no interior russo é respondido com intensidade crescente sobre a capital Kiev. Foi nesse contexto de escalada que, em 25 de julho, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou resultados concretos de uma nova série de ataques de longo alcance no Mar Cáspio. Segundo ele, e sob a sua autorização, as forças ucranianas atingiram um navio de guerra russo e embarcações usadas no transporte de carga militar ligada ao Irã. O Serviço de Segurança da Ucrânia confirmou oficialmente os detalhes, destacando que drones de longo alcance atingiram um navio de carga Port Olha 2, de propriedade de uma empresa russa sancionada e conhecido por transportar material militar do Irã para a Rússia e da Rússia para o Irã. O cargueiro Begay, que já havia movimentado munição, inclusive para artilharia, coletes e capacetes, e uma embarcação do projeto 12418 da classe Monia, bem como a plataforma de petróleo Filanovsky. As embarcações operavam sob sanções internacionais e, em alguns casos, desligavam o sistema de identificação automática para ocultar as rotas. O Cáspio funciona como corredor estratégico entre os portos russos como Astrakhan e Olia e o norte do Irã. Por essas águas circulam componentes de drones, mísseis, munições e equipamentos que reforçam o arsenal russo, mas também do Irã. A Ucrânia, que há anos enfrenta drones de projeto iraniano usados por Moscou, transformou a interdição dessa rota em prioridade. A capacidade de atingir alvos a mais de 1.000 quilômetros de distância demonstra o avanço da doutrina ucraniana de ataques assimétricos de longo alcance. Drones de baixo custo, operados com precisão de inteligência, forçam a Rússia a dispersar defesas aéreas e a proteger áreas antes consideradas inacessíveis. A reação iraniana veio rápida e direta. O ministro das Relações Exteriores de Teherã declarou que um navio comercial iraniano foi de fato atacado nas águas do Cáspio. Segundo a versão oficial, a explosão matou um marinheiro e feriu pelo menos outro. Teherã então convocou o encarregado de negócios da Ucrânia, classificou a ação como ato de agressão e violação da Carta das Nações Unidas e afirmou que o país defenderá seus interesses nacionais e sua segurança. Se você deseja acompanhar a análise completa desse tema e ter acesso a conteúdos exclusivos que não são liberados para o público, torne-se membro do canal. Basta clicar aqui no botão Seja Membro, que aparece logo abaixo do vídeo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Arghachi, foi além. Em mensagens públicas e em conversas com a chefe de política externa da União Europeia e com o ministro russo, Sergei Lavrov, encarregado de assuntos do exterior, declarou que o ataque não pode ficar sem resposta. Arghachi acusou Zelensky de agir a serviço de interesses externos e alertou para um risco de expansão do conflito. As falas iranianas insistem que o navio transportava carga civil. Já o lado ucraniano afirma que se tratava de embarcações envolvidas no fluxo militar entre os dois países arquirrivais.
Rússia e Irã. Independentemente da descrição final do carregamento, o resultado imediato é o mesmo: o marinheiro morto, o navio danificado e uma crise diplomática aberta entre Kiev e Teherã. O Irã já forneceu tecnologia de drones e mísseis à Rússia desde os primeiros anos da invasão. Agora se vê diretamente atingido. A Ucrânia, por sua vez, demonstra que está disposta a interromper rotas que alimentam a máquina de guerra russa, mesmo que isso signifique confrontar um segundo adversário, deixando os dois à beira do conflito. O Cáspio, cercado por territórios russos e iranianos, oferece poucas opções de fuga para navios. A ausência de cobertura aérea efetiva e a distância das defesas principais permitiram que os drones operassem com relativa liberdade. Para a Rússia, a perda de capacidade de transporte militar e o dano a uma plataforma de petróleo agravam a pressão econômica já existente. Para o Irã, o incidente representa um desafio à sua narrativa de não envolvimento direto no conflito. Teherã sempre afirmou manter-se fora da guerra. O ataque obriga o país a decidir se responde com retórica, com medidas diplomáticas ou com ações concretas em duas possíveis vias: apoio ainda mais forte e total para a Rússia ou, impensável, iniciar uma ofensiva contra os interesses ucranianos ou até mesmo mísseis ou drones contra o território ucraniano. Aragash falou em responsabilizar Kiev e seus apoiadores. A convocação do diplomata ucraniano e as declarações públicas criam um ambiente em que qualquer novo incidente pode ser interpretado como provocação. A Ucrânia, ao mesmo tempo, continua sua campanha de interdição. Cada navio atingido no Cáspio reduz a margem de manobra logística russa e aumenta o custo político para Teherã. O resultado é uma equação instável. A Rússia reage com mais força sobre a capital Kiev, a Ucrânia amplia seus ataques de longo alcance e o Irã se vê forçado a reagir para preservar sua imagem e seus interesses, já que um dos seus principais navios, responsáveis por cargas militares, foi destruído pela Ucrânia. Se você deseja acompanhar a análise completa deste tema e ter acesso a conteúdos exclusivos que não são liberados para o público, torne-se membro do canal. Basta clicar no botão Seja Membro, que aparece logo abaixo deste vídeo. O que você pensa sobre a decisão da Ucrânia de atacar navios ligados ao Irã no Mar Cáspio e sobre a ameaça de Teherã de que o ataque não ficará sem resposta? Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.